Fala pessoal, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Bem mais ou menos, né? Porque minha mãe acabou de ir embora, então como vocês podem ver, um olho um pouco inchado de quem chorou. Até coloquei um filtrozinho nessa live, coisa que eu não costumo fazer, mas precisava dar uma disfarçadinha nesta cara de quem chorou a manhã inteira. Ai, gente, morar longe da mãe é muito duro, né? Mas graças a Deus, mês que vem estaremos juntas de novo. A gente vai pro Brasil, eu vou estar junto com ela e eu vou ficar feliz de novo. Pessoal, tirando isso, da minha mãe ter ido e eu tá triste, eu tô bem, eu tô animada. Como vocês viram, eu encerrei um ciclo de 11 anos na minha vida, que foi a minha trajetória no fisiculturismo. E ter encerrado esse ciclo parece que abriu um espaço enorme assim na minha mente, na minha cabeça, no meu tempo, na minha rotina, para eu fazer outras coisas. E é sobre essas outras coisas que agora eu quero falar mais com vocês, eu quero estar mais com vocês. Eu não sou uma pessoa de rede social, nunca fui. Não se enganem por achar que eu faço live, faço stories e faço post e tal. Eu sou uma pessoa que curte rede social, não curto. Mas meu trabalho depende disso. E eu entendo isso e por conta disso estou aqui com vocês. Eu gosto muito de estar com pessoas e falar para pessoas. Eu gosto de palestrar, eu gosto de ministrar, eu gosto de pregar, eu gosto de sentar para tomar um café e tipo, tentar instigar as pessoas a buscarem uma melhor versão de si, mas eu não gosto de rede social em si. Por quê? Porque aqui é uma sensação que eu tenho que ficar pisando em ovos pro que eu vou falar, entende? Diferente de quando eu tô numa palestra e as pessoas que foram lá me assistir, elas estão querendo ouvir o que eu vou falar. Numa pregação, numa ministração. Aqui não. Aqui às vezes alguém cai de paraquedas na minha live e fica só pra ser inconveniente, né? Então eu fico meio que pisando em ovos. Então eu não curto muito rede social, mas eu entendo que meu trabalho depende de rede social hoje. Então, ter aposentado no fisiculturismo vai me dar mais espaço para estar aqui na rede social falando com vocês. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha boas experiências. Porque, ai não, gente, ficar, né, ouvindo crítica e debate, internet, sério, não é pra mim. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Não, não falem de mim se você não quiser falar bem. Eu sou essa pessoa, entende? Não sou a pessoa que curte polêmica, que curte fazer post para sensacionalismo, para ganhar engajamento, que gosta de ficar fazendo carnaval em cima de situações para ganhar curtidas e views. Eu não sou essa pessoa, não sou mesmo. Eu gosto de ter um público que gosta do que eu falo, que absorve o que eu falo, que o que eu falo faça diferença na vida deles. Eu sou essa pessoa, entende? Então, por favor, se você não curte o que eu falo, se você não me curte, simplesmente não me assista. Não me assista, você tem a sua opção. Mas não fique aqui para criar polêmica e debater, porque eu não gosto disso mesmo. Eu não sou uma pessoa boa para lidar com críticas, sou assumida nisso. Então, não vamos brigar, não vamos discutir, não vamos criar polêmica, tá bom? Então, vamos lá. Como me sobrou mais tempo para estar mais próxima das minhas seguidoras, das minhas clientes, eu tô criando, assim, eu tô juntando várias ideias que eu tenho, que eu sempre tenho. Eu sou uma pessoa boa de ideias, assim, sabe? De analogias, de juntar conteúdo, assim, da palavra com o meu trabalho. Então eu tô juntando tudo isso e eu quero vir trazendo isso para vocês, mas eu quero trazer mesmo em peso isso no desafio. Para quem não sabe, a gente criou um desafio que vai durar 10 dias. Ele começa dia 15 de julho e vai até 24 de julho e ele vai acontecer no WhatsApp da Brave. A gente já criou um grupo, fechou, 1.025 pessoas. Criei outro grupo e ele já tá com 700 pessoas. Quando der 1.025 vai fechar, se fechar eu abro outro, não tem problema. Mas é só até o dia 14 de julho, porque no dia 14 de julho eu vou começar a mandar as informações, as tarefas lá no grupo, e no dia 25, no dia 15 de julho a gente começa o desafio, aí não dá para entrar mais, tá bom? Então, se você ainda não tá dentro do grupo, entra, porque eu vou trazer muita informação legal para dentro desses grupos, coisas que eu tô juntando, eu tô anotando, eu vou no culto, eu anoto alguma coisa, eu leio a Bíblia, eu anoto outra coisa, eu converso com o Daniel sobre algum assunto, eu anoto também, porque eu acho que é tudo relevante, e eu tô juntando todo esse material para poder trazer para esse grupo, para esse desafio. Por isso que eu acho que vai ser muito bom. Ele é gratuito, não tô te pedindo absolutamente nada, tá? Nada, é só entra no grupo do WhatsApp, porque lá eu vou passar todo esse conteúdo.
Por que eu tô fazendo isso? Por que você tá fazendo isso, Gabi? Justamente porque agora encerrou a minha carreira de atleta. Foi uma jornada de 11 anos e, como eu disse, o fisiculturismo ele me toma 24 horas por dia. Não existe você fazer o fisiculturismo 1 hora por dia. Você vai na academia e treina 1 hora por dia, mas todas as outras 23 horas você cuida do que você come, você cuida do seu sono, você cuida do seu físico. Então, o fisiculturismo meio que tomava parte do meu dia todo e agora não tenho mais. Então, eu quero ocupar esse vazio que vai ficar na minha vida assim, com desafio, com motivação, com live, com conteúdo, né? E vamos aproveitar todo o know-how que eu fiz ao longo desses 11 anos para passar para frente conteúdo e poder ajudar o máximo de pessoas possível. Eu adoro isso faz parte de mim, sempre foi. Para quem não sabe, quando eu era pequena, meu apelido era gerente dentro da minha casa. As pessoas falavam, ô gerente, vem aqui, ô gerente, não sei o quê. Por quê? Porque eu tinha mania de querer cuidar da vida das pessoas, mas cuidar num bom sentido. Então, a minha mãe ia sair, eu falava, mãe, onde você tá indo? Aí ela, por exemplo, a minha mãe acordava e ela ia falar comigo, ela tava com maquiagem borrada. Eu, mãe, você dormiu de maquiagem? Não pode, envelhece. Então eu tinha essa mania de cuidar, assim, da vida das pessoas, num bom sentido, mas é claro que às vezes acabava sendo invasiva, porque nem todo mundo quer ser cuidado, mas eu sempre quis cuidar. Eu gosto de cuidar, eu gosto de ajudar. Então, isso faz parte de mim e eu quero ocupar muito do meu tempo agora fazendo isso com vocês, tá bom? Então, se você não tá dentro do grupo do WhatsApp, entra, porque o desafio vai ser muito legal. São só 10 dias para você aprender muita coisa, mudar muita coisa. E eu tenho certeza que esses 10 dias, apesar de ser muito pouco, 10 dias é muito pouco, ele vai fazer diferença para sua vida inteira depois do desafio. Vai mesmo. Claro que se você fizer a sua parte. E é sobre isso que eu quero falar agora. Ontem eu tava conversando com o Daniel, Calma, eu vou voltar bem, vai ficar longo um pouco, mas para vocês entenderem. No passado, eu, sei lá, 12 anos atrás, eu sempre fui uma pessoa de academia, comecei a treinar com 14 anos, hoje eu tenho 37 e eu nunca mais parei. Então, desde os 14 anos eu tô dentro da academia. Antes da academia eu fazia jazz, balé, sapateado. Quando eu comecei a academia, eu comecei a me alimentar melhor. Então, assim, eu sou uma pessoa que meio que vivia a vida toda nesse estilo de vida. Mas eu lembro que um dia, quando eu tinha, sei lá, meus 24, 25 anos, eu tinha bastante gordura no meu flanco. Eu acumulava bastante gordura no flanco. Até hoje eu acumulo no flanco, mas é que hoje eu tenho uma alimentação bem melhor e não me permite fazer esse acúmulo. Mas quando eu não tinha uma alimentação tão boa, eu acumulava gordura no flanco. E eu lembro que um dia eu cheguei pra uma moça na academia, que ia também na academia direto, e eu falei pra ela assim, ô Dani, como que faz pra perder isso aqui, Dani? Ela falou, se eu soubesse, eu também não tava com o meu aqui, né? E aí sobre esse assunto que eu fui falar com o Daniel esses dias, acho que foi ontem, eu tava conversando isso com o Daniel, eu falei, Daniel, quando eu cheguei e perguntei pra Dani como faz pra perder o flanco, na minha cabeça eu realmente achava que eu já tinha feito de tudo para perder o flanco. Para eu fazer essa pergunta para ela do tipo, como faço para perder esse flanco? É porque na minha cabeça eu achava que eu já tinha feito tudo e que eu fazia tudo que precisaria. E que eu achava que existia ainda alguma coisa além que eu deveria fazer, né? Ou tomar, a gente tem essa mania de achar que é alguma coisa que a gente toma, que me faria perder o flanco. E o que eu fazia naquela época que me fazia acreditar que eu já fazia de tudo? Eu treinava de segunda a sexta, super pesado, treinava bem mesmo. E eu tinha uma dieta razoável de segunda a sexta. Tipo, eu não comia doce durante a semana, eu não ficava beliscando entre as refeições, eu fazia refeições fracionadas certinho. Tipo, na minha cabeça eu tava fazendo certo. E eu fazia mesmo, né? De segunda a sexta. Mas chegava sexta-noite, até domingo à noite, eu comia o que eu queria. E normalmente eu comia muito. E aí na segunda voltava. Então, na minha cabeça eu achava que isso era o suficiente. E por que eu achava que isso era o suficiente? Porque eu já estava na academia fazia mais de 10 anos, todo mundo que tinha um físico super sarado, super bonito dentro da academia, e eu perguntava, o que eu preciso fazer? O que eu preciso comer? A pessoa falava e eu fazia. Então a pessoa falava assim pra mim, você tem que comer batata doce e frango. À tarde, tipo 3 da tarde. Eu fazia. Eu não tinha problema em comer frango e batata doce 3 da tarde pra ficar com aquele físico. Então, se a pessoa falava pra mim que eu precisava fazer aquilo, eu fazia. Você precisa treinar, fazer leg press pesado, agachamento pesado. Você precisa... Eu fazia. Então, tipo, eu sempre fiz o que mandavam eu fazer para ficar com o físico sarado. Então, na minha cabeça, eu acreditava de verdade que eu fazia já tudo que precisava para ficar com o físico sarado. Porque todo conselho que as pessoas me davam, eu fazia. Você precisa tomar whey depois do treino. Tomava, fui lá, comprei whey com a minha mãe, eu tinha 17 anos, primeira vez que eu comprei um whey.
Fui na loja, comprei o whey, tomei o whey depois do treino. Ah, não, mas você tem que tomar aminoácido. Sei lá, não lembro agora de cabeça, né? Mas assim, tudo que as pessoas falavam, eu fazia. Então, Gabriela, você tem que comer abobrinha, estou dando um exemplo, tá? Abobrinha com orégano no vapor meia-noite. Eu comia. Então, assim, eu sempre fui a pessoa que realmente fiz o que todo mundo que tinha um físico bonito falava que eu precisava fazer. Então, na minha cabeça, eu de fato achava que eu já fazia tudo o que precisava para ficar com o físico em dia. Até que, em 2014, eu decidi entrar no fisiculturismo. E aí eu descobri o segredo para aquele flanco que não saía. Eu descobri o que eu fazia de errado. O que era o erro, né? Eu acredito que muitos de vocês já sabem qual era o meu erro. O meu erro não estava naquilo que eu tinha que fazer. O meu erro estava naquilo que eu precisaria deixar de fazer. E nunca, em 10 anos dentro da academia, alguém olhou para mim, no meu olho, e falou: Gabi, não é que você precisa comer frango e batata doce. Você precisa parar de furar a sua dieta no final de semana. Nunca ninguém falou isso pra mim. E quando eu descobri que aquilo era o segredo, tipo, foi: oi? Como ninguém nunca me falou isso? E como aquilo mexeu tanto comigo, eu decidi, tipo, levantar uma bandeira em prol disso pra, tipo, alertar vocês, para que vocês não perdessem os 10 anos que eu perdi da minha vida. Não que eu perdi da minha vida, mas os 10 anos que eu acreditava estar fazendo de tudo pra ter o físico que eu queria, mas eu não tava. Eu falei, eu sei, até hoje, juro, gente, até hoje eu falo assim: gente, como que ninguém nunca me falou isso? Tipo, como que alguém nunca chegou pra mim e falou assim: ah, beleza. Tipo assim, as pessoas sempre que eu falava assim, eu lembro certinho, um dia tinha uma moça na academia treinando, ela tinha um corpão bonito, e eu tava com um papelzinho anotando tudo que ela falava que eu tinha que comer. Tá bom, errado, ela não era nutricionista, eu não tinha que estar perguntando pra ela, mas era uma menina nova, não queria gastar, não tinha nem dinheiro pra gastar com nutricionista, e eu saí perguntando pro pessoal que tava na academia. Eu sempre tentei me modelar com as pessoas que eu admirava, que tinham um físico bonito. E ela falava: ah, você tem que comer tal coisa, eu anotava. Tal coisa, eu anotava. E ela me passava isso. Aí eu lembro que quando ela me falava as coisas que eu tinha que comer, eu falava: não, mas eu já como isso. Não, mas eu já faço isso. E tipo, ela nunca olhou pra mim e falou assim: ah, beleza, mas você faz isso no final de semana também? Ela não falava isso. Ninguém falava isso pra mim, gente. E aí eu fui descobrir que o erro estava no que eu tinha que deixar de fazer e não no que eu fazia. Eu já fazia tudo o que precisava, mas além de fazer tudo o que precisava, eu precisava deixar de fazer algumas coisas que eu ainda fazia. E era esse o meu erro. Eu chegava sexta-noite, eu começava a comer errado e eu ia comendo errado até no domingo. Então, neste final de semana, que eu comia coisas fora da minha dieta, eu quebrava o meu déficit calórico que eu tinha feito de segunda a sexta. E a conta não fecha. Então, se você não faz o déficit calórico que você precisa fazer durante a semana, você vai acumular gordura. E eu acumulava no meu flanco. E é por isso que eu tinha flanco. Por quê? Porque apesar de fazer um déficit calórico de segunda a sexta, no final de semana eu quebrava esse déficit calórico. Então põe uma coisa aí, né? Vamos supor que a gente precisa comer, vou fazer uma estimativa, 2.000 calorias por dia para ficar em déficit calórico, emagrecer. Então, 2.000 calorias vezes 7 dias da semana, você tem que comer na semana 14.000 calorias para você emagrecer na semana. Aí você vai lá, quer fazer uma dieta radical durante a semana, de segunda a sexta, você só come 1.000 calorias. Então você comeu 5.000 calorias durante a semana. Só que aí chegou no final de semana, num dia você foi num rodízio de pizza, no outro dia você foi num rodízio de japonês, depois você foi comer uma sobremesa, blá 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 blá, e nesse final de semana você comeu 10.000 calorias. 10.000 calorias no final de semana, com as 5.000 que você comeu durante a semana, somou 15.000 calorias. Ou seja, você comeu 1.000 calorias a mais do que você deveria comer para conseguir emagrecer. E aí a conta não fecha. E era isso que eu fazia. E hoje, tipo assim, eu falo muito disso e eu procuro falar muito disso mesmo, porque eu acho que é aí que as pessoas estão pecando em não falar o que você precisa deixar de fazer. As pessoas querem muito falar o que você tem que fazer e não falam o que você precisa deixar de fazer. E se você faz o que tem que ser feito, mas não deixa de fazer o que precisa deixar, né? Se você não abandona alguns velhos hábitos, a conta não fecha e as coisas não fluem e o resultado não vem. Então, ali no fisiculturismo, quando eu comecei a me preparar, foi que eu descobri que o meu erro era esse. Por que que eu descobri isso? Porque eu lembro que eu fui fazendo a dieta que eu já fazia, né? De segunda a sexta, chegou na sexta-noite, eu fui comer o que eu sempre comia, sei lá, comia qualquer coisa errada, e aí
o Daniel falou assim, não, mas agora não pode, né? Você vai ter que continuar fazendo isso. Eu falei, nossa, será? Aí eu fui perguntar até pro rapaz que estava me ajudando na época. Ele falou, não, você vai ter que comer isso no sábado e no domingo também. E aquilo foi um choque pra mim, como se eu nunca tivesse escutado aquilo, como se aquilo fosse um absurdo, né? Eu escutei aquilo como se aquilo fosse um absurdo. Por quê? Porque dentro de 10 anos na academia, nunca ninguém me falou aquilo. Então, quando me falaram, eu choquei. Fiquei mal-humorada. Fiquei tentando achar uma outra maneira de poder me preparar e emagrecer sem ficar sem furar no final de semana. Fiquei com raiva do cara que me deu essa resposta, porque eu achei que ele, não, que é isso? Falar isso pra mim, que absurdo! Falar que eu não posso comer errado no final de semana? Tipo assim, a primeira reação que a gente tem quando a gente lida com a verdade é essa, né? A gente fica irritada, a gente fica mal-humorada, a gente fica com raiva de quem passou a verdade pra gente, porque essa verdade vai nos tirar da zona de conforto. E sair da zona de conforto dói. Sair da zona de conforto é ruim. Sair da zona de conforto não é o lugar que a gente quer, não é uma coisa que a gente quer fazer. Ninguém quer sair da zona de conforto. Porém, é só saindo da zona de conforto que a gente vai ter o resultado que a gente quer. Ninguém consegue ter o resultado que quer estando dentro da zona de conforto. Esquece isso. E hoje você pode estar tendo um resultado legal estando dentro de uma zona de conforto, mas isso vai acabar e vai chegar uma hora que você vai ter que sair da sua zona de conforto e ir para outro lugar, para outro patamar. Aquilo vai ser difícil para você, até que daqui a pouco aquela nova zona de conforto, aquele novo fase que você foi, vai virar zona de conforto de novo. E você vai ter que mudar, e vai ter que mudar. E a vida é assim. E aí, eu falando isso com o Daniel ontem, eu tava falando para ele que eu queria falar disso com as pessoas no desafio, porque quando eu soube daquela informação, aquilo chocou para mim. E eu falei isso para Daniel, eu falei, não, eu vou falar isso pro pessoal do desafio, porque eu quero que o pessoal do desafio, embale o mais rápido possível, eu não quero que eles percam tempo. A gente só tem 10 dias no desafio. Se em 10 dias as pessoas não tiverem a informação que precisa, elas vão ficar perdendo tempo. Só que se você perde tempo em um ano, é uma coisa, agora você vai perder tempo em 10 dias? Tipo assim, se você tem R$1 milhão, você perde R$100, não vai te fazer diferença. Mas se você tem R$150 e perde 100, vai fazer muita diferença. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que se a gente só tem 10 dias no desafio para ver uma mudança, a gente não pode perder tempo. E para não perder tempo, o que a gente precisa? Conhecer a verdade. E é só a verdade que liberta a gente. É só a liberdade que tira a gente da nossa zona de conforto. Você gostando ou não. Eu não gostei de ouvir que eu não podia furar a minha dieta no final de semana quando eu quis me preparar. Mas foi só isso que me fez mudar. E posso falar uma coisa? Hoje eu fico sem furar a dieta no final de semana por diversos finais de semana. E sabe quão difícil isso é pra mim? Nada. Não tô falando que é fácil. Só tô falando que é uma coisa que eu já me habituei. Então, o que era muito difícil pra mim no passado, hoje virou uma coisa mais natural. Por quê? Porque eu fiz ficar natural. Como você fez ficar natural, Gabi? Fazendo. Fazendo com raiva, sem raiva, gostando, não gostando, feliz ou triste, eu fiz. Eu fiz até que virou natural. É gostoso ficar sem furar a dieta no final de semana? Não é. Eu adoro fazer furo no final de semana. Esse final de semana eu furei a dieta, porque eu competi no sábado e na sexta. Naturalmente, depois da competição, me permito comer algumas coisas. Hoje já voltei pra minha dieta. Vou furar a dieta no próximo final de semana? Não, porque exagerei nesse final de semana. Mas... E óbvio, não vou gostar, mas é uma coisa que eu preciso fazer. Tipo assim, eu entendo, eu me conheço, eu já sei o meu físico e eu sei que tem algumas coisas que, né, você sabe até onde você pode ir, onde não pode ir. Mas o importante de tudo é você saber que de tanto você fazer uma coisa, ela vai ficar natural. Aí na live tava a Ju Cadete, eu não sei se ela ainda tá. A Ju Cadete fez consultoria comigo, sei lá, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás. E ela ficou 70 dias sem furar a dieta. 70. Nenhum furinho. Pergunta pra ela se o primeiro final de semana foi fácil. Provavelmente não. O segundo, também não. O terceiro, talvez no quarto já foi ficando mais fácil pra ela, entende? E é assim que é isso que vocês precisam entender. Que vocês precisam fazer aquilo, mesmo que difícil, até que aquilo se torne um pouco natural pra você. Porque quanto mais natural fica, mais fácil é pra você. Aí, ontem, voltando tudo, ontem eu estava falando disso com o Daniel, que eu ia falar isso pro pessoal do desafio, porque eu não quero que o pessoal do desafio perca tempo, e ele falou, é verdade, né? E ele foi concordando comigo, e aí eu comecei a fazer uma analogia, que é o que eu quero trazer pra vocês agora também, pra vocês refletirem, que é a nossa vida com Deus. Eu, Gabi, nasci em lar cristão. Minha mãe é evangélica, a família da minha mãe era evangélica, então eu nasci já indo na igreja todo domingo, ia pra escolinha dominical, ouvia música gospel, então sempre
conheci os louvores, desde os mais antigos até hoje eu escuto música gospel, eu conheço os louvores, eu conheci a Bíblia, eu conheço a Bíblia, desde pequenininha minha mãe contava histórias pra mim, então eu sei a história de Davi, eu sabia a história de José, eu sabia a história de Moisés, eu sabia a história de Sansão, coisas, né, que criança, quando criada, já nascida dentro da igreja, costuma. A gente tem a mania de orar antes do almoço, Senhor Jesus, obrigado por esse alimento, porque é uma coisa que minha mãe sempre fez, porque eu nasci no lar cristão. Ok, Gabi nasceu no lar cristão e foi levada a todo domingo ir para a igreja. É natural ir para a igreja de domingo, é natural ouvir louvor no carro, é natural ouvir pregação, é natural ler um livro cristão, é natural ler a Bíblia, certo? E aí, o que aconteceu com a Gabi? Foi crescendo, foi ficando mais velha, continuou indo na igreja, continuou indo no culto, continuou ouvindo louvor, só que a Gabi também continuou fazendo outras coisas, como, por exemplo, ir pra balada. Lá em Londrina, não sei se tem alguém de Londrina aqui, lá em Londrina tinha uma balada que chamava Acústico, nem sei se existe mais. Acústica era uma balada que só tocava sertanejo. Quem tocava lá às vezes era Fernando Sorocaba, tinha Marco Montenegro, Rodrigo Rogério, quem é de Londrina vai lembrar dessas duplas. E eles tocavam lá toda sexta-feira. E toda sexta-feira eu tava lá, junto com uma tia minha. A gente ia toda sexta, era muito legal, sertanejo, dançava, e tudo bem. Não bebia, nunca bebi, não gosto de beber. Não fazia parte de mim, nunca fumei, nunca mexi com droga, isso também já não, né? Coisa assim, da criação da minha mãe, então isso nunca fiz. Mas eu curti o sertanejo, eu ia pra balada. E aí, de domingo, o que a Gabi fazia? Ia pra igreja, porque a Gabi aprendeu, foi condicionada a isso, que todo domingo era domingo de ir pra igreja. Eu ia forçada pra igreja? De maneira alguma. Amava ir pra igreja? Amava. Tocava louvor? Me sentia mergulhada, assim, na presença do Espírito Santo. Lindo, maravilhoso. Fui batizada nas águas em 2002. Então, todo domingo eu ia na igreja, eu ouvia aquele louvor, aquilo mexia comigo, chorava, louvava, orava. Era lindo, maravilhoso. Na segunda-feira, voltava pra minha vida normal. E comecei a ficar um pouco incomodada. Com o que eu fiquei incomodada? Eu fiquei incomodada porque eu não sentia aquela presença que eu sentia no domingo, no culto. Eu não sentia ela durante a semana, na minha vida. Eu não sentia aquela comunhão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Sexta muito mesmo, estava na balada. Mas não me preocupava com a comunhão na sexta, porque na sexta eu estava na balada. Chegava no domingo, eu ia para a igreja. Li a Bíblia? Li. Em 2012, eu li a Bíblia de cabo a rabo. Do começo ao final, durante o ano, eu me programei em ler a Bíblia toda naquele ano. Então, eu separei certinho o número de páginas que eu tinha que ler por dia para fechar a Bíblia no ano de 2012. Então, eu li a Bíblia, eu ia para a igreja, por muitas vezes fiz jejum. Agora, atualmente, eu faço jejum toda semana. É uma coisa de lei aqui na nossa casa. Mas antes disso, eu fazia o que precisava ser feito, igual com a dieta. Eu fazia o que precisava ser feito. A pessoa falava pra mim, tem que comer frango e batata doce 3 da tarde? Eu fazia. A pessoa falava pra mim, tem que treinar assim, assim, assado? Eu fazia. A mesma coisa com a igreja. Tem que ir na igreja domingo? Eu ia. Tem que ler a Bíblia? Eu lia. Tem que louvar? Louvava. Tem que ouvir música cristã? E eu fazia. Mas eu não tinha a comunhão que eu queria, que eu gostaria, que eu deveria, que eu poderia ter com Cristo durante os outros dias da minha vida. Por quê? Porque da mesma forma que eu fazia o que precisava ser feito para a dieta e eu fazia o que precisava ser feito para ter uma comunhão com Cristo, em ambas as situações, eu não deixei de fazer o que eu tinha que deixar de fazer. E eu acho que às vezes na nossa vida o segredo está muito mais naquilo que você deixa de fazer do que naquilo que você faz. Então, eu fazia o que precisava ser feito, mas eu não parava de fazer as coisas que eu precisava parar de fazer para que eu pudesse mergulhar na presença do Espírito Santo. E a mesma coisa com a dieta. Eu fazia o que precisava ser feito, mas eu não parava de furar a dieta no final de semana e não conseguia ter o resultado que eu queria ter no meu físico por conta daquele furo. Aquele furo era todo o atraso para tudo aquilo que eu fazia na minha semana. A mesma coisa. O ir para a balada de sexta-feira era o atraso para minha vida com Deus para toda a semana. Então, não era só o que eu fazia, o que eu tinha que fazer. Era o que eu precisava deixar de fazer para eu conseguir atingir o que eu queria ter, a comunhão que eu gostaria de ter. E sabe, eu acabei de falar no começo dessa live que eu não gosto de polêmica, eu não sou essa pessoa, eu não quero debate, eu não vou debater com ninguém e eu não tô aqui, que me entenda bem, não tô aqui para falar que eu tô falando que ir pra balada é pecado, que ir pro acústico era pecado, que ouvir música sertaneja é pecado. Eu não tô aqui para falar isso, eu estou aqui para dizer que eu estar na balada de sexta-feira, tocando sertanejo, dançando com um monte de rapaziada ali, aquilo, pra mim,
bloqueava eu mergulhar numa comunhão com Cristo. E essa comunhão com Cristo era que eu queria ter. E eu entendi que uma vez que eu deixasse de fazer algumas coisas, eu me sentia mais perto de Cristo. Então, quando eu parei de ir pra balada, parei de ficar ouvindo música sertaneja o dia inteiro na minha casa, parei de ficar colocando isso na minha casa, falando em voz alta, músicas que às vezes não convêm com nada. Quando eu parei de fazer essas coisas, eu comecei a mergulhar numa comunhão mais profunda com Cristo. Da mesma forma que eu não tô aqui para dizer que você não pode furar dieta no seu final de semana, mas eu precisei parar de furar dieta no final de semana para eu conseguir alavancar os resultados que eu queria ter no meu físico, e eu precisei parar de furar dieta no final de semana para otimizar todo o trabalho que eu fazia durante a semana. Não estou falando que você não pode furar dieta, eu estou falando que se você quer ter um resultado e você quer otimizar os seus resultados, você vai ter que deixar de furar dieta no seu final de semana. E a mesma coisa a sua vida com Deus. Se você quer aumentar a sua comunhão com Cristo, você vai precisar deixar de frequentar alguns lugares, você vai precisar deixar de estar com algumas pessoas, você vai precisar deixar alguns hábitos para trás. Caso contrário, isso que você não está deixando de fazer vai bloquear você subir de nível. E é sobre isso, tá? Não é sobre o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Até porque, às vezes, o que você tem que fazer para ter uma comunhão com Cristo é diferente do que eu tenho que fazer, tá? A gente sabe, a gente sente, a gente, né, sabe? Eu só tô te falando que às vezes, o resumo dessa live é que às vezes o segredo para você chegar onde você quer chegar não é fazer mais coisas, é deixar de fazer algumas coisas, entende? É deixar de fazer algumas coisas que você fazia e que te impedia de chegar num outro patamar. Então, pense nisso, porque às vezes a gente se desgasta pensando em o que mais que eu tenho que fazer, o que mais que eu preciso fazer, o que mais eu preciso treinar mais, eu preciso comer menos, eu preciso fazer mais cardio, eu preciso ficar mais horas na academia, eu preciso dormir mais, eu preciso tomar mais suplemento, eu preciso tomar hormônio. Às vezes você se desgasta pensando no que mais você tem que fazer, mas às vezes a resposta não tá aí. A resposta tá, não, você não precisa fazer mais nada, você só precisa deixar de fazer algumas coisas e, no caso, parar de furar dieta no seu final de semana. Mesma coisa a vida com Deus. Às vezes você tá se desgastando, você tá cansada de tanto que dizem pra você, faz isso, faz aquilo, vai pra igreja, faz jejum, lê a Bíblia, faz não sei o quê, entrega o dízimo, ora pelo teu irmão, faz isso, faz aquilo. E às vezes você já tá fazendo tudo isso. E amém que você já tá fazendo tudo isso, mas às vezes o segredo pra você aumentar a sua comunhão não tá no que você tem que fazer a mais, e sim naquilo que você precisa começar a deixar de fazer. E se você não sabe o que você precisa deixar de fazer, por exemplo, para aumentar a sua comunhão com Deus, ora. E ora de forma simples, não é tipo, meu Deus, eu preciso orar e tal, da madrugada, 5 da tarde, sei lá. Não, ora, fala, Deus, traz a minha visão, aquilo que eu preciso deixar de fazer. Começa a incomodar meu coração em tudo aquilo que eu tô fazendo, que eu preciso deixar de fazer. Deus, se eu preciso parar de assistir uma série, começa a incomodar meu coração toda vez que eu for assistir aquela série. Isso é muito real, gente. Uma vez eu tava assistindo uma série com o Daniel, era uma série legal. Ela começou a ficar meio pesada, sabe? Umas cenas pesadas. E eu lembro que uma noite eu sonhei com a série. E eu acordei no dia seguinte e falei, Daniel, eu não quero mais assistir essa série, porque o Espírito Santo tá incomodando meu coração sobre essa série em específico. E eu parei de ver. Não é pecado assistir série, não é pecado você sentar na frente do Netflix e assistir uma série com seu marido. De maneira alguma, não tô falando isso. Mas o Espírito Santo me incomodou em relação àquela série, e aquela série eu não assisto mais. Porque aquilo não estava agregando em absolutamente nada na minha vida, muito pelo contrário, começou a me tomar, sabe, mentalmente. Então, ora, dessa forma, Deus, me mostra o que eu preciso deixar de fazer na minha vida hoje para eu aumentar a minha comunhão com o Senhor, para eu subir de nível, para eu trocar de fase. A gente precisa trocar de fase, gente. A gente não precisa trocar de fase porque você precisa mostrar para os outros que você é muito, nossa, a crente, que você é cheia do Espírito Santo. Você não precisa disso de maneira alguma. Nossa, meu Deus do céu. A matemática do reino é totalmente diferente, né? O pequeno aqui na terra é o grande para Deus e vice-versa.
Eu só tô falando que você precisa trocar de fase, porque quando você troca de fase, você recebe mais de Cristo. Quando você recebe mais de Cristo, você fica com uma vida muito mais leve, é muito mais fácil, sabe? O fardo dele não é pesado, não é, o jugo dele não é pesado, não é, sabe assim, eu não sei explicar. Você deve viver uma vida de maneira leve, de maneira prazerosa, não no sentido do prazer, tipo, vou fazer só o que eu gosto, o que eu amo, não, mas é de encontrar prazer no que você precisa fazer. É tipo isso, entende? Mesma coisa agora, voltando pra dieta, mesma coisa com a dieta. Quando você quando você sabe o que você tem que fazer, quando você tem a maturidade, o entendimento daquilo que é isso que eu preciso fazer, recebi meu protocolo, é isso que eu tenho que fazer, comece a orar para Deus para que Deus vá trazendo prazer naquilo que você precisa fazer e não que você encontre prazer no que você quer fazer. Deus, me dê prazer nisso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer todo dia. Então, vai colocando no meu coração prazer em fazer isso. Vai colocando no meu coração vontade de fazer isso. Coloca no meu coração alegria de estar fazendo o que precisa ser feito. Que eu possa me orgulhar do que eu estou fazendo. Porque eu sei que eu estou fazendo o que é certo. Entende? A gente precisa... mais uma vez, troca a palavra. Não é que a gente precisa, mas a gente merece. A gente pode viver essa leveza. Mas a gente precisa entender que para viver essa leveza, por muitas vezes, a gente precisa deixar algumas coisas. A gente precisa deixar de fazer algumas coisas. Então, mais uma vez, vou finalizar essa live já agora para ela não ficar muito grande. Mais uma vez, eu quero lembrar que às vezes o segredo para você ter o físico que você quer ou para você ter a comunhão com Cristo que você quer, a resposta não está no que você precisa fazer mais. Às vezes você já faz tudo o que precisa. Às vezes a resposta está no que você precisa deixar de fazer. Tá bom? Espero vocês no meu desafio. Quem não está inscrito ainda, entra no grupo do WhatsApp, o link tá na minha bio, tá bom, gente? Espero todos vocês lá e o desafio vai ser isso, vai ser 10 dias assim, falando verdade. Beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada a todo mundo que me assistiu.